me chamo Marco Túlio Rezende, nasci em Belo Horizonte no dia 21 de outubro de 1950. Sou filho de Rômulo Andrade Rezende, engenheiro, e de Miriam Monteiro Rezende. Venho de uma família grande, uma família de 10 filhos, sou o terceiro de 10. Fui criado aqui em Belo Horizonte, meus pais são de São João del Rei e Entre Rios, ou seja, essa região do Minas Barroca, né? Estudei no Colégio Instituto Brasil, no primário. Em seguida eu fui para o Colégio Aplicação, onde eu fiz o curso clássico que havia na época, né? Havia clássico científico. No final desse período houve uma reforma no ensino e acabaram com o clássico de repente. E aí eu fui obrigado a fazer científico, e isso para mim foi meio que um divisor de águas. Foi, ao fazer o último ano de científico, eu resolvi falar assim, definitivamente não é a minha praia. A minha praia seria arte. Aí eu entro para a Escola Guinhar. Às vezes eu penso que eu cheguei na arte não foi como uma opção, não, foi como uma condição. Porque desde criança eu tinha uma curiosidade imensa, eu adorava fuçar, adorava entrar dentro do armário, ficar vendo, adorava ver móvel de baixo para cima, entendeu? Eu gostava de um outro olhar sobre as coisas, mas claro, não tinha consciência, né? Eu lembro também que eu tinha muitos fantoches, eu gostava de construir meus fantoches, só que naquela época a precariedade era muito grande, né? Não havia lojas, não havia livros. Era uma Belo Horizonte muito provinciana, muito pequena, não havia museu, não havia galerias, mas mesmo assim eu acho que alguma coisa já era latente dentro de mim. Há um tempo atrás eu descobri nos guardados do meu pai, quando ele faleceu, uma carta de Papai Noel, onde eu pedia, aos 7 anos de idade, eu pedia para ele um pano vermelho e fantoches, e um livro. Olha que estranho, uma criança pedir um livro de arte, um pano vermelho. Na realidade isso me intrigou muito, eu fiquei pensando assim, o que eu queria fazer com esse pano vermelho? Eu acho que era alguma coisa ligada exatamente ao teatro, aos fantoches. Então esse foi meu primeiro contato. E na realidade eu era muito encantado com os quadros que tinha na minha casa, de um avô que eu não conheci, porque ele morreu muito antes de eu nascer. E meu avô, ele desenhava e pintava muito bem, uma coisa mais acadêmica, claro, mas aquele universo me encantava, sabe? Mas, como eu falei, eu vim de uma família de muitos filhos, não havia, assim, digamos, uma atenção especial a isso, não, sabe? Eu fazia as minhas coisas e ninguém me impedia. Eu venho de uma família, graças a Deus, tem uma cabeça boa, mas não havia, assim, digamos, uma atenção especial. Quando eu me defini realmente para entrar para a Escola Guinhar, meu pai, lógico, não foi o que ele quis. Ele preferia que eu tivesse entrado para arquitetura, alguma coisa mais nesse sentido. Mas ninguém me impediu de nada, e eu acho que logo depois, quando eu fui fazer mestrado, eles já viram que aquilo era aquilo e que não tinha jeito. A Escola Guinhar, nessa época, era uma escola que já tinha se firmado, né, com nome nacional. Sempre foi uma escola muito importante, no sentido que ela formou grande parte da arte mineira, né? Teve pessoas, né, feito Amilcar, Rosângela Renault, feito Sara, feito Lotus Lobo, Thaís Helt, enfim, Manfredo Souza Neto, que hoje está no Rio de Janeiro, enfim, uma série imensa de artistas que saíram da escola. A escola era no parque, muito central, e era uma escola que ela era uma espécie de um núcleo de encontro. E naquela época não era só de artistas plásticos, havia pessoal da literatura, Murilo Rubião vivia, ela inclusive foi diretor da escola, sabe? Havia um encontro, a escola permitia uma coisa assim de aglomerar mesmo os artistas na época, mesmo porque a cidade era muito pequena, não tinha assim uma polaridade cultural, era tudo muito centralizado e tudo ficava ali no centro de Belo Horizonte, né?
Isso também fazia da escola um ambiente assim, extremamente vibrante. Apesar da precariedade da escola, porque ela não tinha dinheiro, né? A Escola Guinhar foi uma escola que Juscelino criou. O Guinhar veio para Belo Horizonte, numa Belo Horizonte extremamente provinciana, e ele abre um novo pensamento, que é seguido por uma geração, que essa sim foi a geração com a qual eu estudei. Agora, o que é interessante nessa precariedade é que se ela era precária, digamos, na questão material, ela não era precária na questão de pensamento. E eu fiquei espantado quando eu fui fazer mestrado em Chicago e que eu percebi que, apesar de estar num dos maiores centros de arte dos Estados Unidos, o que equivale a dizer do mundo, o nível de conhecimento que eu tinha era muito bom, exatamente por causa desses professores que eu citei, entendeu? Havia digamos, uma preocupação muito grande com a questão de estruturar o seu pensamento, estruturar suas questões técnicas. O que eu não tive durante a Escola Guinhar, graças a Deus eu pude ter em Chicago, que isso sim, era a questão da informação, porque naquela época Belo Horizonte realmente não tinha grandes coisas. Ao terminar a Escola Guinhar, eu pleiteei uma bolsa de estudos pela Fulbright Commission e escolhi a escola do Art Institute de Chicago, fui aprovado lá, e a razão de ter escolhido essa escola foi porque eu tinha visto o trabalho deles na Bienal de São Paulo e eu fiquei muito impressionado com a arte pop americana naquela época, né? E principalmente a arte pop de Chicago, que tem uma conotação um pouco diferente da de Nova York, de outros lugares dos Estados Unidos. E eu, então, fui para Chicago, fiquei 3 anos e meio em Chicago. De lá eu fui para a Alemanha, passei 1 ano na Alemanha, fiz um trabalho lá. Na realidade, eu fui para a Alemanha com a intenção de ficar 1 mês, e fiquei 1 ano. E não fui propriamente para estudar na Alemanha, mas acabei me envolvendo nisso também e fiz um curso de gravura de metal em Colônia. Ao todo, então, foram uns 4 anos e meio que eu fiquei fora. Ao voltar, na época quem era diretora da escola era Sara Ávila de Oliveira, ela tinha sido convidada para ser coordenadora de cultura, que era o cargo anterior à Secretaria de Cultura, que não havia nessa época. E ela, como ela não podia, né, dar aula e ser coordenadora de cultura, ela me pediu para substituí-la na escola. E por essa razão eu fiquei. Dou aula então desde então, também. Sempre tive um trabalho atuante nas artes, né? Trabalho com uma linguagem muito diversificada. Tudo provém, na realidade, do desenho. O desenho é o ponto mais importante. É ali que eu começo as minhas ideias, as minhas articulações, meu pensamento. Eu desenho compulsivamente todo dia. Faço muitas anotações. E também num colecionar, entendeu? Que na realidade não para. Então eu tenho assim uma especial atenção com as coisas abandonadas, com as coisas perdidas, com as coisas quebradas, com as coisas que ninguém presta atenção. Eu tenho um museu, que eu chamo de museu, claro, seria o Museu do Abandono, foi o nome que eu dei para essa coleção, que é uma parede com mais ou menos uns 10 metros, repleta de alto até o chão, onde tem uma coleção de tudo, porque a base do meu trabalho é a memória. Tudo provém da memória. Não a memória afetiva, mas a memória vista num outro sentido. A memória vista talvez até como instinto de sobrevivência, ou seja, nós somos o que nós encontramos na vida. Nós somos o diálogo que a gente permanece, as experiências que a gente tem com as coisas, e é aí que nasce, entendeu, toda a questão
da poética com a qual eu trabalho. Ter me formado em Chicago foi muito importante para mim, para voltar o meu olhar para o Brasil. Por incrível que pareça, foi lá que eu fui descobrir, digamos, o eu cultural, as minhas raízes, o meu trabalho, as questões, enfim, que eram importantes para mim. Que eu cheguei nos Estados Unidos muito jovem, logicamente fiquei encantado com tudo, mas com o passar do tempo, e principalmente porque eu tive um grande orientador lá, ele me chamou a atenção para isso. Foi ele quem me deu o toque, assim, de prestar mais atenção nas raízes culturais minhas. Isso foi muito importante, foi muito forte para mim, né? Eu tive em Chicago uma orientação assim, que me levou a perceber mais o Brasil. Na época eu mandei buscar muitos livros, inclusive tem um livro do Darcy Ribeiro que me influenciou muito sobre, sabe, essa questão do o olhar voltado para o Brasil. E quando eu voltei, eu lembro que eu fiquei assim, muito impressionado com as questões relativas ao nosso país, tipo a cor, a matéria, entendeu? A relação pessoal da gente, sabe? Assim, digamos, uma certa sensualidade que o Brasil tem. Isso tudo me pegou muito, depois de ter ficado fora muito tempo. Eu fiquei 3 anos e meio. E durante a minha formação em Chicago, eu fui muito obrigado também a estruturar esse pensamento em relação assim, ao que é o meu trabalho e a minha cultura, porque os americanos, eles têm uma visão completamente diferente da nossa. Apesar de ser um país que basicamente teve na formação cultural deles o elemento branco, negro e índio, que é muito parecido com a gente, não houve lá a miscigenação que houve aqui. Outra coisa seria talvez as raízes religiosas, né? Eles têm um pensamento protestante, enquanto nós temos uma questão católica, vamos dizer assim, ubandista. Então, nós somos um país que tem uma ligação, entendeu, simbólica, completamente diferente. E aí é que eu começo a prestar mais atenção também na questão, por exemplo, da estética das favelas, sabe? Na nossa raiz barroca mineira, que eu acho que é fantástica, nas questões assim, desse guardar que mineiro gosta muito, né? Aí eu começo a entrar também, ler mais a literatura de Guimarães Rosa, de Abigail Renaud, de Carlos Drummond de Andrade. Outra coisa que me influenciou também muito foi ter encontrado, nessa época, ao voltar, conhecido alguns amigos, que hoje são grandes amigos, que também tinham um pensamento voltado para essas coisas. Que é o caso do Marcos Coelho Benjamin, do Fernando Lucchesi, do Humberto Guimarães, Thaís Helt. São artistas que sabe, é interessante porque se você for analisar esse conjunto de trabalhos, você vê que existe algumas questões, sabe, que são são universais, claro, mas elas têm uma cara muito de Minas Gerais, sabe? Eu não vou dizer para você que eu faço uma arte mineira, e nem me interessa isso, mas me interessa, sim, chegar ao universal a partir do individual, do que é meu, sabe? Por isso é que eu volto à questão da memória. Dentro da minha formação, eu poderia citar ainda 2 grandes professores, cada um que me deu uma visão sobre algum aspecto da arte. O escultor Amilcar de Castro foi a primeira pessoa que me abriu os olhos para a linguagem plástica, ou seja, como trabalhar a questão do plano, da linha, da forma, como prestar mais atenção na questão da composição, da estrutura de pensamento das artes plásticas. E Sara Ávila, que foi uma pessoa também muito importante para mim, porque ela me pautou
as questões ligadas ao inconsciente, entendeu? Ao estranhamento das coisas, a você prestar mais atenção na poética, no invisível das coisas, entendeu? Então, assim, a minha formação básica foi essa. E, como eu falei, ao voltar é que eu acho, depois de, sei lá, meus 28, 29 anos de idade, quando eu voltei é que eu acho que eu começo realmente a ter um caminho mais definido no meu trabalho. Já não era mais um caminho de um estudante de arte, mas era um caminho de um artista começando. Aconteceu uma coisa com a minha geração que eu acho importante pontuar, que não foi uma questão propriamente, digamos, orquestrada, mas que, em termos de geração, não indivíduos, mas de geração, a minha geração foi a primeira geração que fixou em Belo Horizonte. Porque até então, a maioria dos artistas ia para Rio ou São Paulo. A maioria, né? Você vê, isso é uma coisa assim que aconteceu praticamente com o modernismo todo, né? Os escritores mineiros todos foram embora, os críticos de arte, os artistas plásticos, o próprio Amilcar de Castro foi para o Rio depois que ele voltou. Agora, uma geração mesmo, ficar praticamente toda aqui, eu acho que a minha foi a primeira. E eu acho que isso coincide também com o momento que a cidade levantou. E quando eu olho isso aconteceu, não foi, como eu disse, não foi uma questão orquestrada, mas isso aconteceu com o Grupo Galpão, aconteceu no teatro, aconteceu com a música, aconteceu com o Grupo Corpo, entendeu? Aconteceu em vários níveis, com o pessoal do estilismo, da arquitetura, ou seja, não havia mais razão para ir embora, apesar de que, lógico, nós ainda temos um caminho muito grande até realmente nós sermos um centro. Mas, sem dúvida alguma, em 2 décadas, Belo Horizonte mudou muito, entendeu? Começou a ter mais. E hoje nós temos 2 grandes escolas, né, que é a Guinhara e a UFMG. Nós temos galerias de arte, nós temos um centro de arte contemporânea que é em Inhotim. Se você parar e pensar, para uma cidade que tem só 100 anos, até que é bom. Agora, eu comemoro por um lado, mas também não deixo de querer mais, obviamente, né? Nós tínhamos que ter aqui mais exposições e principalmente um olhar mais internacional, né? Que eu acho que falta em Belo Horizonte ainda. Eu fui muito influenciado no princípio do meu trabalho pela arte pop americana, que era o que pulsava mais naquele momento. Claes Oldenburg, Andrew Warhol, o Grupo de Chicago, que é muito bacana, e por pertencer, digamos, também a uma geração pop, né? Mas, por outro lado, em termos de, digamos, de influência, de coisas que me impressionaram, eu sempre gostei demais da tradição. Eu sempre tive um olhar muito cuidadoso com a pintura e os desenhos também, claro, renascentista, da Idade Média, entendeu? Eu gosto muito da arte africana, porque eu acho que ela tem uma coisa muito parecida com questões que eu levanto no meu trabalho, inclusive questões da matéria, questões telúricas, entendeu? Ligadas à terra, eu acho isso uma coisa interessante. Enfim, eu tenho, digamos, uma visão meio plural, entendeu? Eu nunca me fixei numa coisa só, sabe? E o fato de eu ter sido exposto, feito eu fui, nos Estados Unidos, a uma diversidade imensa, uma quantidade de exposições assim que eu não teria tido oportunidade aqui no Brasil, não tive a oportunidade aqui no Brasil, realmente no primeiro minuto me deu até assim, sabe, uma sensação assim de ficar confuso. Mas eu, aos poucos, por isso é que eu defino o meu trabalho, ele começa a ficar interessante como trabalho mesmo, ele deixa de ter um lado, digamos, escolar para virar um trabalho de um artista, depois de ter amadurecido um pouco essas questões, né, que eu acho que é mais ou menos natural, porque no período estudante você ainda está descobrindo as coisas, né? É depois que você vai
realmente percebendo e começa a tomar uma definição. O meu trabalho, feito eu falei, ele provém sempre foi do desenho. Eu não vejo o desenho apenas como uma técnica. O desenho é também uma técnica, mas desenhar para mim é muito mais do que uma técnica. Desenhar é uma maneira de compreender as coisas, né? Quantas vezes a gente vira para uma pessoa e fala assim, você está explicando uma coisa, você vira para a pessoa não entende, você vira para ela e fala assim, você entendeu ou quer que eu desenhe? Ou seja, quando eu falo alguma coisa para você, se eu descrevo alguma coisa para você, automaticamente aquilo meio que vai formando dentro do seu pensamento em forma de um desenhar, entendeu? Então desenhar para mim é compreender, desenhar é formar ideogramas, digamos assim, signos, símbolos que te levam a entender alguma questão. Então é por isso que eu falo que o desenho é o princípio de tudo, né? Não vamos esquecer que a escrita nasce do desenho, não é o contrário, né? Ou seja, foi marcando, foi criando signos, símbolos, que o ser humano começou a se comunicar visualmente, e é nesse sentido que eu vejo o desenho, não apenas como técnica, mas como uma forma de pensamento, de estruturar um pensamento. Então, nesse sentido, o desenho, para mim, ele abrange tudo, absolutamente tudo. O desenho está na pintura, o desenho está no objeto, o desenho está na escultura, o desenho está dentro do próprio desenho, lógico, entendeu? Ou seja, é uma forma de ver o mundo, de entender as coisas. Nesse sentido, para mim, o desenho é incomparável e eu trabalho diariamente, né? E, como eu falei também, eu tenho esse olhar curioso em relação às coisas. Eu gosto muito dos objetos, das coisas que são abandonadas, daquilo que ninguém está prestando atenção, porque eu vejo nisso uma grande possibilidade, não apenas de diálogo com as coisas, mas de deslocá-las e revê-las num outro sentido. Isso, para mim, é a base e o fundamento do meu trabalho. Na década de 70, 80, né, foi a época que eu me formei. E a formação, ela começa, né? Eu acho que nós temos um grande legado que ficou aqui em Minas Gerais, que é ligado ao desenho via o Guinhard, né? O Guinhard tinha uma coisa assim de ele desenvolver o olhar do estudante, né, do artista, a partir da observação. E eu fui aluno da primeira geração, né, depois da morte do Guinhard, que é o Amilcar, a Sara, depois a Lotus Lobo, a Solange Botelho. E eles trouxeram ainda essa característica muito forte, entendeu? Que, por sua vez, quando eu estive na Alemanha, me impressionou porque Guinhard estudou em Munique. E eu estive em Munique, eu fui naquela região e eu vi muita coisa ligada ao desenho. Eu acho que essa tradição veio para Minas via Guinhard, mas ela tem muito a ver com uma tradição alemã, entendeu? De um pensamento mais seco, de um pensamento mais analítico no trabalho. Então eu comecei muito na observação, como todo mundo começava. A definição mesmo de um universo plástico, ela veio um pouco mais no final do meu trabalho, que aí sim eu comecei a mostrar nos salões, aí eu tirei um prêmio com um trabalho, era muito figura, entendeu? Nessa época eu trabalhava muito a figura, sabe? Então eu desenhava corpo humano, eu desenhava muito paisagem, teve uma época que eu fiz muita paisagem. A formação começa dessa forma. Foi só quando eu fui para Chicago é que as questões abstratas começaram a aparecer. Mas, obviamente, com o tempo você percebe que essa discussão entre abstrato e figura é uma discussão que já passou, isso não faz o menor sentido. Então isso para mim hoje não tem a menor importância, eu posso ser tanto abstrato quanto figurativo, para mim tudo é figura, porque tudo é um desenho, feito eu falei, entendeu? Tudo provém de um pensamento. Agora, se eu quero transmitir naquilo que eu estou trabalhando alguma coisa que é reconhecível ou não, isso para mim tem o menor sentido.
Naquela época, lá para os anos 70, assim, ainda tinha muito essa discussão entre essa polarização entre a questão figura ou abstração. Mas eu acho que isso, assim, não apenas eu hoje em dia não tenho a menor importância em relação a isso, como eu acho que essa discussão ficou para o passado. Isso hoje em dia esse não é o foco da arte, né? E aos poucos, né, mesmo naquela época, isso foi acontecendo naturalmente no meu trabalho. Ele oscila entre essas duas coisas com a maior tranquilidade. Para mim, o importante é eu ser coerente com as questões que eu estou querendo colocar no meu trabalho. Esses trabalhos, eles são abstratos, mas na realidade eles são muito signos, são madeiras recortadas, são com uso de matéria muito grande. Eu usava terra, eu usava feltro, eu usava, né? Aí vem os objetos também, que são os objetos que eu faço até hoje, né? Em madeira, materiais também super diversos, cera, madeira. Que é uma coisa muito minha, que é essa questão da matéria. Matéria, para mim, é uma questão muito importante, sabe? Então, meu trabalho ele é muito bruto nesse sentido. Um trabalho que eu uso muito materiais diversos. Eu gosto muito das coisas que eu coleto, que eu junto e que eu vou meio que acoplando, destruindo, refazendo. O Picasso dizia o seguinte: eu descanso do desenho na pintura, da pintura na gravura, da gravura na cerâmica eu volto para o desenho. Eu tenho um jeito de trabalhar assim também. Eu estou sempre circulando entre as coisas, várias coisas ao mesmo tempo. E aos poucos é que aquelas coisas vão tomando uma definição e a coisa vai nascendo. Quando eu volto dos Estados Unidos, naquele momento, aí sim eu começo a série dos recortes que eu chamo, eu fiz durante muito tempo. Nunca parei de desenhar. E de lá para cá, entendeu? É lógico que a trajetória, as coisas mudam às vezes um pouco, mas assim, se você pensar, existe um fio condutor, né? Atualmente, por exemplo, eu tenho feito mais pintura mesmo, num suporte plano, entendeu? Mas as questões da matéria estão presentes ali, sabe? Meu trabalho é um trabalho assim, pouco adjetivado, ele é muito substantivo, ele é muito seco, digamos, entendeu? Eu não sou de uma pintura elaborada, de uma coisa. Eu gosto muito dessa coisa, por isso que eu falei que eu gosto muito da arte africana, eu gosto muito da arte primitiva, eu gosto muito da estética da favela, sabe? E acho muito interessante essa coisa essa capacidade nossa brasileira de improvisar com pouco, sabe? Isso aí é uma das coisas que eu uso muito no meu trabalho. Eu venho de uma época, de uma geração que os artistas apareciam normalmente através dos salões, né? E nessa época tinha muitos salões. Tinha o salão da prefeitura, tinha o salão, o salão universitário, tinha salão de entidades, para o Palácio das Artes, instituições faziam salões. Tinha salões pelo Brasil todo, salão de desenho no Paraná, salão de gravura no Rio Grande do Sul, tinha muitos salões. Ao longo do ano você tinha pelo menos a oportunidade aí de mandar 5, 6 salões se você quisesse, entendeu? E eu acho que foi através dos salões que a coisa foi tomando uma visibilidade. Eu tirei um prêmio no primeiro salão, esse foi antes ainda de eu ir para Chicago, né? Aí depois tirava um prêmio para outro salão, aí você era convidado para participar de uma coisa qualquer em outro salão. Nessa época eu não tinha contato algum com galeria, mesmo porque as galerias de Belo Horizonte não estavam interessadas em mostrar um artista que era estudante de arte, não havia assim essa... né? E eu acredito que foi através dos salões que a coisa começa a acontecer. Até que eu, ainda jovem, antes de ir para os Estados Unidos, participei da Bienal de São Paulo. Eu fui um dos artistas escolhidos para a Bienal de São Paulo. Então, essa visibilidade, digamos, ela vai sendo construída aos poucos. Quando eu volto dos Estados Unidos, Márcio Sampaio,
que tomava conta da galeria do Palácio das Artes, foi muito importante para mim e para a minha geração, porque ele foi a pessoa que pegou artistas que não se conheciam, mas que ele percebeu que tinha essas questões assim, sabe, de uma certa precariedade do trabalho, de uma coisa muito forte de objeto e desenho, né? E no caso foi eu, o Benjamin, o Fernando Lucchesi, o Humberto Guimarães, entendeu? E juntou esse pessoal, o Ângelo Marzano, ele juntou esse pessoal numa grande exposição que ele fez no Palácio das Artes, sabe? Aliás, foram duas exposições, um grupo de uma vez e outro grupo. E nesse momento é que eu acho que aí, assim, as galerias começam a se interessar pela gente. Nessa época estavam nascendo outras galerias aqui em Belo Horizonte e, consequentemente, no Rio de Janeiro, São Paulo, em outros lugares, a coisa começa a aparecer. Eu acho que a visibilidade, então, foi nesse momento, entendeu? Quando o trabalho adquiriu uma certa maturidade e os marchands, né, que viviam os salões, começaram a meio que olhar e falar, não, aqui tá bom. Mas eu acho que essa exposição que teve no Palácio das Artes, no princípio dos anos 80, foi através dela que depois, por exemplo, o pessoal lá da geração 80 no Rio, né, o Marcos Lontra, ele meio que descobriu a gente, sabe? E nesse sentido é que, assim, muitas vezes as pessoas falam, me veem como um artista da geração 80, né, em Minas. A experiência como professor, eu entrei na realidade para substituir, né? Eu achei que eu ia ficar 1 ano e já estou há 30. Eu entrei substituindo a Sara. E eu fui dar como é que chama, uma matéria, ela me pediu para dar uma matéria que quem tinha criado essa cadeira foi o Amilcar de Castro, que chama expressão bidimensional tridimensional, né? Que é exatamente você lidar com as questões que envolvem a linguagem plástica, né? Que é você entender a linha, o ponto, a forma, a composição, o plano, enfim, é você pensar plasticamente. E a minha experiência didática, ela sempre foi ligada ao meu trabalho. Eu nunca consegui trabalhar a questão didática assim, no sentido acadêmico, assim, de cumprir com planos e, sabe, para mim isso não faz muito sentido para o artista. Eu sempre meio que pus o pessoal para refletir questões que estão acontecendo comigo também, entendeu? Ou seja, é um trabalho muito mais conjunto do que realmente um trabalho assim didático, acadêmico, de todo ano repetir o mesmo conteúdo. Isso nunca aconteceu. E é nesse sentido que eu acho que é um trabalho complementar ao meu fazer. Eu acho muito interessante a questão de ser artista e ser professor também, professor artista, porque permite você estar sempre conectado, você está sempre discutindo, você está sempre ampliando, você está sempre desafiado também. As gerações vão mudando, os tempos vão mudando, as questões técnicas vão mudando, então é sempre desafiador, sabe? O hoje já não é mais igual foi no meu tempo, né? Eu não posso tratar a questão das artes plásticas com uma moçada de 20 anos igual eu fui tratado naquela época, entendeu? Mudou. Eu nunca me preocupei com o outro, na realidade, não. O meu fazer artístico, ele é meu comigo. É uma coisa assim, um diálogo, muitas vezes tensionado, claro, mas eu nunca me preocupei no sentido assim que eu tenho que agradar o outro ou que eu tenha que facilitar para o outro, entendeu? Ao contrário, eu evito toda forma de facilitadores no meu trabalho, né? Parece um pouco com uma coisa da Cecília Meirelles, que ela dizia o seguinte: de um trabalho, de um poema, pede-se pouco, que seja amado se for possível,
Então, eu acho que a questão do meu trabalho é isso, sabe? Se você tem uma empatia, se eu for capaz de transformar o seu pensamento, de perceber outras questões através do meu trabalho, para mim já me satisfaz plenamente, sabe? Ou seja, ele está em aberto. Eu não tenho nem a preocupação de te agradar, nem desagradar. Eu não tenho nem a preocupação de ser incômodo, ou de ser, sabe, político, polemizado. Eu não vou com essas preocupações. Agora, o trabalho de arte, ele é autônomo, né? Ele tem vida própria. Depois que ele sai de você, o caminho que ele toma, você não sabe, né? Você manda uma flecha, mas você não sabe o alvo. Então, de repente, um trabalho que às vezes não tinha uma intenção, passa a ter. Ele abre para novas questões, né? Não vamos esquecer que nenhum trabalho, o que é fantástico num trabalho digamos, uma pintura, né? É que um artista renascentista não se via feito você ver um artista renascentista. Então, mesmo o que eu vejo no meu trabalho não é o que você vai ver no meu trabalho. Isso que é fantástico na arte, entendeu? É a possibilidade de ela estar diariamente abrindo novas percepções, novas linguagens, novas questões, né? Isso é muito rico. O que existe é boa arte. O que não é boa arte é porque não é arte, sabe? Tem um poema do Drummond que ele fala assim, como a onda agora é ser moderno, ser eterno. É mais ou menos isso, sabe? O que existe é bom trabalho. Eu acho que a arte mudou e vai mudando. Ela nunca vai ser a mesma o tempo inteiro. Ela mudou demais, né? Porque a nossa relação de um mundo digital de um mundo analógico para um mundo digital mudou, não foi só a arte, mudou todas as nossas relações com a vida, né? A comunicação, a possibilidade, a rapidez, a informação, o excesso, né? A facilidade de você chegar nas coisas, isso fez uma mudança radical no mundo, né? Se você pensar que a gente, sei lá, 20, 30 anos atrás, mandava uma carta que levava, no meu caso, morando nos Estados Unidos, entre uma carta ir e vir, levava 15 dias. O telefone era difícil e caro. Pensa bem, e eu não estou falando de 200 anos, estou falando de 20 anos, 30 anos. Né? Então mudou demais, mudou demais. E certamente mudou o olhar, mudou. Né? Mas enquanto, por exemplo, no século XX, houve uma preocupação, assim, principalmente no final do século XIX e século XX, que foi, digamos, o século que mais me influenciou, né? Porque eu sou uma pessoa do século XX, enquanto no século XX a grande questão era a questão ligada à experimentação, às novas possibilidades, né? A riqueza de movimentos que teve, né? Você tem o cubismo, o abstracionismo, enfim, né? As vanguardas. Havia uma preocupação muito grande com a experimentação, novos materiais, né? O que nós vamos ver no século XXI, que é essa primeira década? Um certo esgotamento da novidade, com certeza, né? A arte percebeu um certo cansaço. E eu acho que esse cansaço ele não é apenas na arte. Nós estamos vivendo uma época de cansaço político, nós estamos vivendo uma época de cansaço econômico, entendeu? Agora, eu acredito que a evolução, né, é aquela questão que o Euclides da Cunha fala nos Sertões, que ou o ser humano progride ou ele morre. Então, eu vejo como essas questões humanas, porque a arte não está excluída de nada, a arte faz parte de um contexto humano, ela é pendular. É como se a gente estivesse vivendo um momento de descanso do pêndulo. Nós somos lá em cima durante o século XX, porque foi um século assim, riquíssimo em termos de produção e de pensamento, né? Tudo que nós estamos vivendo ainda é consequência e influência dessa época. Os movimentos sociais, os movimentos políticos, os movimentos artísticos, todos os sentidos. E me dá a sensação de que nós chegamos assim num momento de cansaço, ou seja, é como se o pêndulo tivesse
voltando para começar do ponto zero e tomar um novo rumo que eu acho que certamente vai tomar. Eu acho isso extremamente desafiador. Uma questão, por exemplo, que desafia a arte hoje para mim, ela diz respeito exatamente à questão da comunicação e da percepção, assim, quase que da impossibilidade da novidade. Eu acho muito rico eu pensar assim, que eu estou aqui no meu ateliê fazendo uma coisa e alguém do outro lado do mundo, lá em Singapura, está fazendo uma coisa muito parecida, sendo que nós dois não nos conhecemos, nós não trocamos figurinha, ou seja, tem alguma coisa aí que é pulsante, tem uma comunicação maior, tem coisas que nós ainda não entendemos, tem um inconsciente que está trabalhando aí de certa forma também. Isso não era possível no século XX, entendeu? No século XX não havia essa comunicação. Então, a pessoa fazia um movimento, por exemplo, feito o cubismo, aquilo parecia ser uma grande novidade, como se ninguém nunca tivesse feito uma coisa assim. Tudo bem, a Bíblia já fala que não há nada de novo sobre a Terra, imagina se ela fala isso há 2000 anos, porque realmente não deve ter, não. Mas a coisa sempre volta renovada. Ela voltará certamente renovada. Por outro lado, eu falei de um cansaço, mas assim, existe muita coisa boa acontecendo na arte no mundo, muita coisa boa. As instituições de arte hoje, elas são muito mais dinâmicas do que elas eram antigamente, né? A maneira de ver a arte, essas interações que existem, você vai em qualquer grande museu do mundo hoje, você fica impressionado, né? Eu acho que existe uma coisa que é muito rica também, que é uma coisa que, principalmente no nosso caso brasileiro, que começou a acontecer tem pouco tempo, digamos, essa questão da obra de arte viajar, né? O sentido de museu não é mais aquele sentido de museu fechado, de museu austero. Os museus hoje são dinâmicos, os museus querem fazer as coisas acontecer, entendeu? Muitas coleções viajam o tempo inteiro. Isso é muito novo. Isso só foi possível agora, de 20 anos para cá, que a gente via, né? Começou lá nos anos 70, por aí, nos Estados Unidos, quando começa a pietar aí para Nova York, mas naquela época não havia, nem entre os Estados Unidos e a Europa, não havia não era a maneira que as instituições trabalhavam, entendeu? Hoje você tem uma comunicação muito grande entre escolas, entre instituições, entre galerias, você tem feiras de arte, ou seja, eu acho isso um dado positivo também, é um novo que está surgindo. Certamente maior democratização, mas às vezes também banalização. Não vamos esquecer disso, né? Que é outra questão. Se a gente for falar sobre o esgotamento das coisas, tudo hoje em dia